Então vamos lá, galera. Esse exemplo aí que foi dado nos slides. Tá? Eu tenho aí o guindaste. O guindaste ele tem uma massa de 1000 kg e a massa da carga é de 2.400 kg. Tá? Isso me gera um peso, né? A massa do guindaste me gera um peso aplicado ao ponto G aí, tá? De 9,81 kN. Lembrando aí, vamos trabalhar com gravidade, né? A gravidade igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Beleza. E eu tenho o peso gerado pela massa. Esse peso aí, né? Perdão, o peso aí vai ser em torno de 23,5 kN. Tá? Então são essas as forças aplicadas no meu guindaste. Tem mais força aplicada no guindaste. Quais são? Lembrando aí que ele fala, eu tenho que o ponto A ele é pinado, então eu tenho um pino no ponto A. Quais são as liberdades que eu tenho no pino? Eu consigo movimentar ele para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Não, agora eu consigo girar esse guindaste para lá. Se fizer uma força assim eu consigo girar? Quem é esse cara aqui de baixo? Ele é um suporte basculante, um apoio basculante, né? Beleza. Só que para a gente resolver o problema, a gente tem que fazer o diagrama de corpo livre. Pergunta é, diagrama de corpo livre de quem? Quem é importante para a gente? Quem é que eu quero analisar? Lógico, as forças estão no guindaste. Se as forças estão no guindaste, o diagrama de corpo livre será do guindaste. Mas vamos fazer um pouco mais aqui. Eu tenho o meu guindaste. Eu tenho lá o guindaste. Ponto G, aquele ponto C. Além do guindaste, eu tenho a carga, né? Essa carga ela é segurada aí por um cabo. E eu tenho também a parede, galera. Eu vou desenhar a parede porque eu quero falar um pouco sobre isso também. Isso é importante, hein? Olha só. Ação e reação. Eu tenho alguém fazendo uma força no guindaste aí. Não é isso? Quem é? Quais são as forças aplicadas no guindaste? Primeiro, eu sei esse cara aqui, que é o peso do guindaste, né? Que está aproximadamente 9,81 kN. E eu tenho a força do cabo. Esse cabo está segurando quem? Esse cara aqui também, ó, essa carga. Repara na hora que eu faço o diagrama de corpo livre da carga, quais são as forças que eu tenho? O peso dela, de 23,5, e eu tenho a força da carga. Se eu olhar só a minha carga aqui, e o meu sistema está em equilíbrio, ela não está nem caindo, nem subindo, ela está parada ou em movimento constante, né? Somatória de força em X não tem nenhuma. Somatória de momento, os dois na mesma linha não geram momento. Somatória de forças em Y, a força que o cabo tem que fazer é igual ao peso da carga, lógico. Isso daí a gente sabe, né, que a força que o cabo deve fazer é o peso da carga. Tá lá, tem até a questão do cabo lá também como um vínculo, né? Se esse daqui é 23,5, aqui também vai ser 23,5. Vou até botar assim, ó. Pronto. Tá aí as duas forças que a gente representou aqui, só que eu representei lá agora fazendo o diagrama de corpo livre de cada uma. Além disso, eu tenho os dois pontos ali, os dois vínculos. Um é pinado e o outro é basculante. Se vocês olharem lá no pinado, na tabelinha lá dos vínculos, quais são as reações que ele vai gerar? Eu consigo movimentar o guindaste para a direita ou para a esquerda? Não. Se o movimento não existe ali, se ele não permite fazer esse movimento, eu vou ter reação em X, vou chamar de AX, e vou ter reação em Y, vou chamar de AY. Eu consigo girar esse guindaste? Olha só, ele é pinado. Esquece aqui embaixo, olha só o pino. O pino me permite fazer isso? Permite. Se ele permite fazer isso, é uma coisa a menos, é uma carga a menos que ele tem que suportar. É um movimento a menos que ele tem que suportar. Então, é como se eu tivesse... Ele vai gerar uma reação a esse movimento? Não. Então, o momento aqui, galera, de reação é zero.
Tá? Ele não tem reação aí. Porque se eu tentar girar esse guindaste, o ponto A me deixa girar. Mas o guindaste gira? Não, porque tem mais gente trabalhando nele, está atuando nele aí também. Quem é que está atuando nele também? A reação no ponto B. Se vocês olharem aí, o ponto B é um suporte basculante, ou um rolete, alguma coisa do tipo lá. Quando vocês verem lá, eu falei do patins. Pensa no patins apoiado, o patins apoiado em uma superfície. Olha. Se eu faço uma força para baixo, ele vai para baixo? O chão não deixa, a não ser que eu venha quebrar o chão, né? Agora, ele permite eu fazer isso? Permite, olha aqui, ó. Estou movimentando, estou girando. Não me gera reação. Ele permite eu movimentar ele aqui, ó. Se eu fizer uma força, ele faz o quê? Ele movimenta. Então, se ele movimenta, ele não gera reação. Ele só vai gerar reação no eixo Y. Só que esse cara aqui está como? Ele está apoiado dessa forma aqui, ó. É como se fosse isso. Vamos pegar um só. É como se fosse isso daqui, ó. Ele, olha só, ele gira, ele é até instável, ele gira. Ele anda no sentido vertical, mas ele não anda contra a parede, ele não deixa ter esse movimento. Então, galera, o único movimento que ele é impedido de ser realizado está no eixo X. Tá aí. Lembrando da tabelinha, quando é pinado eu tenho duas incógnitas, a X e a Y, duas incógnitas. Quando é apoio basculante eu tenho uma incógnita, BX é a minha incógnita. Tá? Então nesse sistema todo aqui, ó, quantas forças eu não conheço? A X, a Y e BX. Pergunta, quem é que faz essas forças no guindaste? Quem é que não deixa o guindaste cair? É a parede. Se a parede faz a força no guindaste, dessa forma, quer dizer que o guindaste está fazendo o que na parede? Uma força AX, uma força AY e uma força BX. Para que essas forças vão servir lá na parede? A galera de civil vai usar essas forças aqui para quê? Projetar o concreto, vergalhão, a armadura todinha. Vou ter vergalhão aqui, né? Como é que vão ser esses vergalhões? E em cima dessas forças, que são as reações, ação e reação aí, a gente vai estar dimensionando as estruturas. Por isso que a gente começa a trabalhar com estruturas. Com essas forças aqui, ó, qual a força que atua no pino A? Eu tenho a força AX e a Y. Então, para eu dimensionar a bitola do pino, aquele pino lá, né, que vai permitir esse movimento, eu vou precisar de calcular essas duas forças para achar ela. Vocês entendem que o apoio basculante ele sofre uma compressão na parede? Ele faz isso daqui, ó, contra a parede, ó. Ele sofre uma compressão por conta disso. Se ele sofre uma compressão, eu vou usar essa força que a gente vai calcular aqui para dimensionar ele. Só que isso a gente começa a ver lá em resistência de materiais, tá? Na parte onde envolve aí tensão, deformação, mas isso não vem ao caso agora. Mas entendam que a gente precisa disso para começar a dimensionar as estruturas. Vamos para o que interessa. Diagrama de corpo livre, então, para mim, o interessante é quem? Só ele aqui, ó, só o guindaste. O resto a gente fez para a gente entender um pouco mais. Vamos trabalhar com o guindaste agora? Quais são as condições de equilíbrio que a gente falou? Condições de equilíbrio. A gente fala que um corpo está parado ou em movimento constante se a somatória de forças ou somatória de momento, e somatória de momento, perdão, é igual a zero. Somatória de forças é igual a zero. Opa. Somatória de forças é igual a zero. E a somatória de momento é igual a zero também. Quais são as forças que eu tenho aí? Quais são os momentos que eu vou ter gerando aí? Então vamos lá. Comecem por um dos dois. Escolham um deles aí. Vamos começar por somatória de forças? Eu vou começar por uma somatória de forças que a gente não vai conseguir resolver só com ela. Olha só. Somatória de forças em x igual a zero. Analisem a estrutura para mim. Quais são as forças que eu tenho em x? Conforme o sinal que eu indiquei. AX positivo mais BX. Eu resolvo o problema aqui, galera. Não tem mais nada, não tem mais nenhuma força em x aqui, ó, no meu guindaste. Isso significa que AX igual a menos BX. Não saio daqui. Não consigo resolver nada a partir disso aqui. Vamos para outra condição de equilíbrio. Somatória de forças em y igual a zero. Tudo que está para cima é positivo. Quais são as forças que eu vou ter em y aí, galera?
AY positivo menos 9,81 menos 23,5. Eu tenho então que meu AY é igual a aproximadamente 33,3. 33,3. Tá certo? Tá certo. Olha que bacana, já chama uma das forças, hein? Já chama uma das forças, AY, ó. Importante para dimensionar meu pino, mas falta o AX também. Lembrando que AX mais AY me gera resultante total. AX ao quadrado mais AY ao quadrado é igual a minha resultante lá no pino A ao quadrado também, né? Vamos falar de novo sobre isso, aguenta aí. Então vamos lá. AX e AY aqui. Tá faltando ainda coisa para resolver. Eu não sei o AX nem o BX. Só achei o AY. E aí a gente vai usar a outra. A gente vai usar a outra condição de equilíbrio, que é quem aí? Somatória de momento. O que significa esse somatório de momento, galera? Que em qualquer ponto que eu pegar, a somatória de momento deve ser zero. Mas espera aí, quais são esses pontos? Como assim qualquer ponto que eu pegar? Pensem da seguinte forma. O meu guindaste, ele está parado ou girando? Meu guindaste está parado. Ele está parado em torno do... Você vê meu guindaste girando em torno do ponto A? Não, ele não está girando, ele tem que estar parado. Se ele estiver girando, ele está caindo. Meu guindaste está parado em torno do ponto G, ele está fazendo isso? Não, ele está parado, bonitinho. Meu guindaste está girando em torno do ponto C? Não. Então qualquer ponto que eu pegar, a somatória de momento tem que ser zero. Exemplo, somatória de momento no ponto C. Quem é que gera momento no ponto C? A força do cabo gera momento no ponto C? Não, porque a força está em cima do ponto C. Não tem distância. A força aqui do peso dele gera momento no ponto C? Gera. Vai ser a força, olha só, positivo ou negativo? Ó, se ele está para baixo, ele gira nesse sentido, positivo, conforme a gente indicou. Positivo vezes a distância, que é a distância aqui, ó. Isso vezes isso vai me dar um momento. Bacana. A Y gera momento no ponto C? Gera. Negativo, ó, vezes 6 metros. A X gera momento no ponto C? Gera. Positivo. BX gera? Gera também. Só que se eu tenho as forças em X, eu preciso da distância em Y. E eu não sei, bom, não foi dado qual é essa altura aqui, ó. Não foi dado essa altura aqui, ó. Daqui até o ponto C, essa altura não foi dada. Então, no ponto C, para esse exercício, como não foi dado a altura, eu não consigo usar. Escolha um outro ponto. Se eu escolher o ponto G, eu sei a altura daqui até aqui? Também não. O ponto G não vai dar certo. Vamos pegar um ponto, então, que a gente consiga pelo menos eliminar força. O que seria eliminar forças? Olha só. Vamos escolher o ponto A. Se eu escolho momento no ponto A, a X e a Y vão gerar momento no ponto A? A X e a Y não geram momento no ponto A porque eles estão em cima do ponto A. BX gera? Gera, BX gera. Olha só, se a gente pegar a força em X aqui, ó, B, ele gira aqui no sentido positivo. Já vamos até escrever ele. Então, BX gera. BX é positivo, né? Porque ele gira nesse sentido, no mesmo sentido aqui que a gente indicou como positivo, vezes a distância. Força em X, distância em Y. Qual a distância de A a B? 1,5 metros. Pô, até aí show. E agora, galera? Quem mais gera momento no ponto A? A X e a Y não. E o B? E o 9,81 gera? Gera. Negativo 9,81 vezes a distância. Qual a distância que eu tenho? Força em Y, distância em X. Qual a distância daqui até aqui? 2 metros. E esse cara aqui agora? Força em Y, distância em X também. Esse também gera 23,5 vezes a distância que eu tenho daqui até o ponto A. Força em Y, distância em X vezes 6 metros. Lembrando que o momento é força e distância, eles devem ser perpendiculares, né? Então tá aqui, galera. Quantas incógnitas eu tenho aqui? Uma incógnita apenas. Quem é a incógnita? BX. Joga tudo para o outro lado.
divide por 1,5. Eu vou achar que Bx é igual a aproximadamente 107,1 kN. Opa, que bacana! Achei Bx. Se eu sei o valor de Bx, o que eu vou fazer? Pega esse cara aqui, ó, substitui ele. Eu tenho que o AX é igual a menos Bx, que é igual a menos 107,1 kN. Achei a resultante AX, sem problemas. E por que eu achei o Bx? Só substituir ali. Bom, professor, você falou que escolheu um momento em qualquer ponto, ponto A. Vamos fazer em outro ponto? Vamos pegar agora. Como o G e o C não der certo, vou fazer assim, ó. Somatória de momento no ponto B. Quem é que gera momento no ponto B? Bx gera momento no ponto B? Não, está em cima dele. A Y gera momento no ponto B? Está na mesma linha do ponto, não gera. Princípio de transmissibilidade, ó. Força em Y, distância em Y não gera momento. Agora, o AX gera? O AX gera negativo, inclusive, ó. AX vezes, olha aqui negativo, ó. Fixa o ponto B. Vê para onde ele gira o AX? Negativo. Menos AX, força em X, distância em Y, vezes 1,5. Mas quem que gera momento? Mesma coisa dos outros aqui, ó. 9,81 e 23,5. Negativo também, 9,81 vezes 2. Continua aqui, tá? Menos, negativo, tá? Isso aqui é só para dar a indicação que continua. 23,5 vezes 6. Eu vou achar que o AX é igual a menos 107,1 kN. Podem fazer. Vai dar esse valor mesmo. Na verdade, como eu falei para vocês, qualquer ponto que vocês pegarem, vocês vão resolver o problema. Lembrando que isso daqui, galera, é condição de equilíbrio. Tá? São condições de equilíbrio. Vamos recapitular. Quantas incógnitas eu tenho? 3 incógnitas. 3 incógnitas. 2 do pino e uma do apoio basculante. Quantas equações eu tenho? Se eu estou trabalhando num plano, somatória de força em X, somatória de forças em Y e somatória de momento no eixo que sai aqui, ó. Se eu estou trabalhando com X e Y, meu momento aqui vai ser em torno do eixo Z. Está saindo do eixo. Então, eu tenho um momento em torno do eixo Z. Posso escolher qualquer ponto para se calcular. 3 incógnitas, 3 equações, 3 incógnitas, 3 equações, sisteminha resolve o problema. Tá? A maioria dos problemas vão ser assim. Se eu tiver número de incógnitas maiores do que número de equações, não é dessa forma que a gente vai resolver. A gente vai trabalhar com deformação, mas isso a gente vai ver bem depois. Beleza, galera? Outra coisa importante que o pessoal peca na hora do projeto. O pessoal fala assim, o guindaste pesa 9,81 e a carga pesa 23,5. Beleza, o meu pino só precisa de suportar 33,3. Olha o tamanho dessa força, olha a intensidade dessa força. 3 vezes maior que ele. Tá vendo isso aqui? 3 vezes maior. Por conta dessa distância das cargas, imagina se isso daqui fosse maior ainda, fosse 8 metros. Isso daqui ia ser multiplicado por aqui, né, total 8. Isso aqui ia ser multiplicado por 8. Isso daqui ia aumentar ainda mais. Quanto maior o braço da alavanca, quanto maior esse braço aqui, maior é esse momento que ele gera. E essas reações vão ser maiores. Então o pessoal peca às vezes em projetar, falar, ele só precisa suportar isso aqui de carga, é só isso. Não. O pino A, por exemplo, tem que suportar a carga de AY e a carga de AX. Tá? Ele tem que suportar, ó, a força em AX e a força em AY. Ele tem que suportar essa reação aqui, ó. Faz esse ao quadrado mais esse ao quadrado igual a esse ao quadrado. Então o projeto é um pouco mais... Não é só aquilo que a gente achava que é, não. Ele tem que suportar isso aqui. Quanto maior essa distância, maior o momento, maior a reação em AX e BX. Tá? Outra coisa importante, tá vendo que o AX deu negativo? Não se preocupem. Isso significa que o sentido que a gente colocou para lá está errado. A força realmente deveria estar para onde? Para cá. Como é que isso funciona? Aqui eu tenho a força, tudo para baixo, esse cara segura. A Y segura. Quando ele tende a girar, ele empurra o B aqui para baixo.
E o A ele é puxado, ele faz isso daqui, ó. Então quer dizer, para o meu guindaste não ir para lá, eu puxo ele. Por isso que a reação deveria estar para lá e não da forma que a gente indicou. Galera, na hora de... Se você não sabe para que lado é a reação, não tem problema. Indiquem para o sentido que vocês quiserem. E aí quando vocês chegarem na resposta, a resposta vai te dizer se o sentido está correto ou não. Nesse caso aqui, ó, o sentido, por ser negativo, né? O sentido que eu tinha indicado aqui no começo está errado. Se eu tivesse indicado ele para lá, aqui eu entraria ele com menos AX mais BX, significaria que um seria igual ao outro, sem o negativo, eu acharia o resultado positivo. Significa que o sentido que eu indiquei está correto. Então não se preocupem. Indiquem para onde vocês quiserem, adotem positivo, 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 beleza? Dessa forma é o melhor. E chegou no resultado, achou negativo, significa que do jeito que foi indicado está no sentido contrário. Galera, isso é importantíssimo para a gente começar a fazer cálculo de estruturas. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda aí.